muitos pais, no caso nós, muitas mães que estamos aqui, desconhecem, né, o impacto das nossas atitudes do dia a dia com os nossos filhos na construção de um adulto bem-sucedido. Pensando aí na vida profissional, que é algo que eu acredito que seja uma preocupação de muitas mães, né? Muitas mães pensam já desde pequenininho as suas crianças, né, e planejam ali o seu futuro do seu filho e querem promover a melhor educação, querem pagar a melhor escola, né, se preocupam muito como essa criança vai se tornar, que adulto essa criança vai se tornar, se essa criança vai se tornar um adulto bem-sucedido, né? A mãe se preocupa com isso. E isso é uma preocupação muito natural e muito necessária. Porém, muitas atitudes, né, principalmente na hora de educar, na hora de disciplinar, né, influencia diretamente na capacidade do seu filho se tornar um adulto bem-sucedido ou não. Vamos pensar no futuro do seu filho, né? Vamos dizer que seu filho vai estar lá por volta dos 20 anos, daqui 10 ou 15 anos aí, e o seu filho vai entrar aí no mercado de trabalho. Quais seriam, né, as principais características ou as principais habilidades que a gente gostaria que o seu filho tivesse, que eu gostaria que a minha filha tivesse, para ela se sair bem no mercado de trabalho? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui com algumas mães das minhas redes sociais e algumas até destacaram, né, a questão da proatividade, a habilidade de criatividade, a habilidade de persistência, né, desenvolver ali o respeito, a resiliência diante dos desafios, desenvolver a habilidade de responsabilidade, desenvolver a habilidade de saber se expressar, de saber se comunicar bem, de saber se posicionar. Tem também aquele senso, né, de capacidade que é muito importante que a criança desenvolva e que na vida adulta ela expresse essas habilidades, né, para que ela se torne sim um adulto bem-sucedido. Então, pontuando aí algumas dessas principais habilidades, né, que a gente espera que os nossos filhos obtenham na vida adulta, a gente pode pensar o seguinte, que essas são algumas das principais habilidades, né, que a sociedade exige de um jovem, né? Ou que nós esperamos que os nossos filhos tenham, que os nossos filhos desenvolvam, para que eles possam, quando crescer na vida adulta, se tornar um adulto bem-sucedido, digamos assim, né? Mas qual que é o grande problema disso que eu quero chamar a atenção de você hoje, mãe? Qual é o grande problema? O grande problema que nós encontramos hoje, na forma de educar os nossos filhos, que nós percebemos, né? A maioria de nós conseguimos perceber esse padrão, é que a educação, ela normalmente, a forma como os pais educam os seus filhos, elas não desenvolvem essas habilidades que a gente acabou de destacar agora. Muitas vezes, as mães, no dia a dia, né, ter que disciplinar o filho, ter que lidar com o comportamento desafiador da criança, ter que lidar com a birra, ter que lidar com as dificuldades ali do dia a dia, esquecem de desenvolver essas habilidades nos seus filhos. E na vida adulta, a gente acaba cobrando, né, que os nossos filhos sejam proativos, que eles sejam persistentes, que eles sejam criativos, que eles saibam se posicionar, que eles saibam se expressar, que ele tenha ali aquele senso de capacidade, né, para desenvolver, para fazer o que precisa ser feito de uma maneira para que ele seja bem-sucedido. Porém, o que a gente percebe é que no nosso dia a dia, na hora de a gente educar, na hora da gente corrigir, disciplinar os nossos filhos, nós não estamos preocupadas com essas habilidades. Sabe por quê? O que a gente percebe na maioria das famílias é que as famílias, principalmente ali na hora da correção, o pai ou a mãe está muito mais preocupado em fazer a criança obedecer, em fazer a criança seguir regras, do que desenvolver outras habilidades. E quando, né, a criança entra nesse espaço de que eu preciso fazer, eu preciso obedecer porque o meu pai está mandando, todas essas habilidades de persistência, de criatividade, de saber se posicionar, de saber se expressar, essas habilidades são deixadas de lado, tá? Então, a criança, às vezes, acaba entrando num espaço do que eu faço, não porque eu entendi a importância em fazer, mas eu faço porque tem alguém me mandando fazer. E a educação tradicional, ela tem isso muito forte, né? Enraizado nas mães, enraizado nos pais, de modo geral. De que eu preciso educar o meu filho de uma forma que ele me obedeça
E se ele não quer me obedecer, eu entro na linha do eu vou fazer você me obedecer. Não é verdade? Aquela cena que a gente conhece tanto, né? Da mãe dar uma solicitação para a criança faz hora, ou a criança fala, não, não quero fazer. E a mãe, então, ela entra naquela linha, você não quer fazer? Não, então eu vou fazer você querer fazer, né? Então, nessa tentativa de querer fazer a criança fazer a força o que precisa ser feito, né? Porque a gente espera que a criança, ela nos obedeça de forma cegamente, a gente espera que a criança cumpra aquilo que precisa ser cumprido de uma forma... porque eu estou mandando, né? Isso, né, acaba tirando da criança muitas habilidades que vai favorecer um sucesso, que vai favorecer um adulto bem-sucedido no futuro, tá? Você já parou para pensar nisso?